uma preocupação que eu tenho em relação à qualidade do gramado do estádio Jonas Duarte. Porque já foi um problema no jogo contra a equipe do Atlético, e as imagens que a gente tem aqui são imagens complicadas, imagens difíceis. Pelo que você entende, pelo que você conhece de gramado, tem tempo hábil para recuperação, visando esse jogo de domingo contra a equipe do Vila Nova, primeira decisão do Campeonato Goiano, maestro? Tempo para recuperar um pouco. Ficar perfeito, para mim, não tem. A gente não vai ver no próximo domingo lá no Jonas Duarte um gramado como a gente imaginava. Como a gente tem visto aqui, principalmente nos times da capital, né, aquele gramado certinho ali, bem verdinho, eu não acredito. Tem um tempo, sim, essa semana eu imagino que os responsáveis lá pelo Jonas Duarte têm que trabalhar e trabalhar muito para entregar um gramado no próximo domingo, no primeiro jogo da decisão, com a qualidade melhor, para que realmente a gente consiga ver até um futebol melhor, porque aquele tipo de gramado, para mim, ele atrapalha as duas equipes, né? São duas equipes técnicas que chegaram. O Anápolis tem seu time técnico, tem um time veloz na frente, com qualidade, precisa de um gramado interessante. As imagens aí, né, Thiago? Aí, bem... Isso não é gramado, né, gente? Eu até citei aqui no sábado aqui, e eu repito o que eu falei, isso não é gramado de futebol, isso é pasto. E eu já vi pastos muito mais bem cuidados do que as gramados do Jonas Duarte. E quem perde com isso daí é o espetáculo, porque o time do Anápolis também tem qualidade. E é um time técnico também. Não é um time só de força. O Vila até tem um time forte defensivamente, que usa muito essa questão de força, tudo, mas precisa de ter a qualidade técnica para você conseguir vencer os jogos, para você conseguir criar jogadas, para você ser forte na parte final também, ser eficiente. E o gramado ruim, ele dificulta isso, ele atrapalha muito. Então, realmente... eu esperava ver um gramado com uma qualidade muito melhor nesse último final de semana. Agora, tomara que o pessoal trabalhe muito lá para que entreguem um gramado numa condição bem melhor para o primeiro jogo da final, porque a final precisa, né? Precisa de ter um gramado com a qualidade melhor para que não atrapalhe o espetáculo, né? Que tenha realmente uma grande partida. E tem um detalhe, só não ficou pior, Danilo, porque a federação entrou de cabeça. O trabalho do Pita, do Ronei foi sensacional. A federação deu suporte. A federação gastou dinheiro de sexta para sábado, quinta-feira também fiquei sabendo, para que a situação do gramado fosse um pouco amenizada. Se não fosse a Federação Goiana, esse gramado que a gente está vendo agora aí na tela do canal do YouTube, ele estaria muito pior. E você que é um cara que entende também de gramado, Danilo, não tem a menor condição, cara. Olha isso daí. O que está acontecendo com esse gramado? Tá queimado, tá morto? O que está acontecendo? A grama secou, né? Morreu ali. Falta de cuidado total, né? Falta de cuidado, né? Ali tá morta. A grama ali você tem que tirar e trocar as placas. Pois ali, o máximo que você pode fazer ali é jogar uma tinta sintética verde pra camuflar. Ou então jogar areia, que vai ser pior, mas isso aí tá a grama do jeito morta. Que tá ali, eles vão tentar, Danilo, não sei se tem solução. Até a federação parece que doou lá, arrumou adubo, molhar essa semana toda e adubar. Será que não dá uma melhorada aí, vamos dizer assim? Porque assim, imagina essas imagens aí rodando o Brasil inteiro, uma final de campeonato goiano, um dos bons estaduais do Brasil, com uma grama dessa. Vila Nova e Anápolis com o estado lotado, o povo lá de Anápolis tentando fazer liberação daquela parte lá da arquibancada que foi reconstruída, né? Que foi construída, fecharam ali o anel. E aí o estádio completamente lotado, mais de 15 mil pessoas no jogo e um gramado desse. Depois contra o campeonato, gente. Ou não? E outra, um time, a campanha que tá fazendo, né? Poderia aí tá mostrando o Jonas Duarte mais bem cuidado, bonito, né? O gramado realmente, ele tá deixando a desejar. Visto que os gramados, a gente tem que fazer um elogio também aos gramados dos outros times do interior e dos times da capital também. Tivemos bons gramados aí lá em Ouvidor, gramado bom, lá em Catalão, gramado bom, lá no estádio Jataí também. O estádio Olímpico, onde o Goiânia mandou seus jogos também, um gramado muito bom. Então, assim, o Jonas Duarte, ele contrasta um pouco do que foi os bons gramados que nós tivemos aí ao longo do Campeonato Goiano. E tá muito perto, né, para um trabalho aí de 5, 6 dias, né? Thiago, difícil, hein? Milagre, né? Vai ser muito mais, vai ser mais do mesmo, vai ser praticamente isso aí no domingo. É lamentável. Gê Lopes, preocupa a situação do gramado e do estádio Jonas Duarte pro clássico? A decisão, primeiro jogo da final domingo contra a equipe do Vila Nova? Tá feia a coisa, né? Preocupa muito, né? Preocupa muito, Thiago. Veja bem, aqui na minha casa eu tenho uma espécie de um jardim que tem uma extensão grande de grama. E é a grama esmeralda, que provavelmente é a mesma do Jonas Duarte. Eu não tenho essa certeza, mas é bem provável que seja. O que faz uma grama secar? A grama só seca se faltar a ela água. O que faz uma grama morrer? Ela só morre se falta a ela sol. Uma grama pode secar, ela sobrevive um mês sem água.
Você começa a aguar lá, no instantinho ela fica verde novamente. Agora, se ela ficar 3, 4, 5 dias sem sol, ela morre. O que aconteceu, Thiago, nesse gramado? Simplesmente desleixo. Eu não sei de quem, eu não estou culpando ninguém, porque seria leviandade da minha parte, eu não sei quem é o culpado. Mas o que aconteceu aí no gramado do Jonas Duarte é simplesmente desleixo. Deixaram de aguar, que, veja bem, o que não faltou esse ano aqui no estado de Goiás foi chuva e sol. Né? Chuva em janeiro, fevereiro, choveu demais. Sol, Goiás sempre tem esse sol lindo, o céu azul, é o céu mais bonito do planeta Terra. Então o que aconteceu é desleixo, né? O pessoal não tá nem aí para nada, deixar uma grama morrer desse jeito. Só há um time jogando no Jonas Duarte, no caso o Anápolis, ou seja, no máximo um jogo por semana. É total desleixo, nada mais do que isso. E preocupa muito, porque já imaginou uma final de campeonato goiano, né, com cobertura para o Brasil todo, os outros estados, as outras imprensas acabam repercutindo o jogo e mostrando imagens com gramado como esse, pega de mal para o nosso mal demais para o nosso futebol, Thiago, para a nossa imagem, afasta patrocinador, afasta gente que quer investir no futebol goiano, atletas que querem vir jogar no futebol goiano. É muito ruim uma situação como essa. É lamentável, gente, lamentável. E aquela coisa que, igual o Danilo e o Tim falaram, não dá tempo hábil de arrumar esse gramado. Não dá tempo. E eu repito para vocês, só não ficou pior contra a equipe do Atlético porque a federação, de novo, foi efetiva, foi lá e socorreu. Se a federação não entra em campo, eu acho que nem condição de grama tinha, nem condição de jogo tinha. A grama está totalmente abandonada. E aí a gente ouviu aqui o secretário, né, o diretor do estádio Jonas Duarte aqui no sábado, que gentilmente nos atendeu, e ele jogou toda a responsabilidade para cima da gestão passada. Diz que o Jonas Duarte estava totalmente abandonado, a empresa que cuidava da grama não recebia há 5 ou 6 meses, né? Falou que a gestão atual está tentando ali dentro das limitações dela. Então, assim, é um negócio complicado. O estado não é do Anápolis, né? A culpa do Anápolis em relação a isso aí que a gente viu há pouco é zero. Zero. O estádio é municipal, é da prefeitura. Mas que depõe contra o campeonato goiano, depõe demais da conta. Quem seria mais prejudicado com a situação do gramado desse jeito, Tim? Quem é mais técnico? Quem tem mais qualidade com a bola rolando? O Anápolis ou a equipe do Vila Nova? Você responde o nome das maiores marcas brasileiras? A Fricó, gente, tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Belcar Veículos, boa de negócio. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525. E GP Car, o 20 Band News ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é o 20 da rádio mais barrista do seu rádio e participe. TB3 Jardim América, 3515-7004, 3515-7004. Fala pra mim, fala pra essa audiência maravilhosa da Band News. Obrigado a todos e pela liderança absoluta no YouTube. Você do FM 90.7, você também do radiosnet.com. E deixa o seu like, hein? Perde tempo não, deixa o seu like. Fala pra mim, maestro. Thiago, eu vejo que essa questão técnica, o Anápolis tem um time tecnicamente bom do meio para frente. Se a gente pegar ali os 4 atacantes, né, o Ariel colocando meia, mas um meia atacante, e ali Cadu, Matheus Lagoa, Igor Cássio, são jogadores técnicos. Eu vou ficar que o Vila é mais prejudicado, não que o Vila seja um time muito técnico, e não é. Tem ali um Diego Torres que é diferente no trato com a bola, é um jogador mais habilidoso, tem um Elias que é um bom lateral que precisa de um campo bom para fazer seus cruzamentos, para chegar na parte ofensiva, mas eu vejo que o Anápolis está acostumado a jogar nesse lugar, o Vila nesse campo. No caso, o Vila teve lá esse ano uma vez, o segundo jogo do campeonato goiano foi Anápolis e Vila Nova, aquele empate em 0-0, mas de lá para cá muitas coisas mudaram. Então o Anápolis está acostumado a jogar ali. Todos os seus jogos no campeonato goiano como mandante foram no Jonas Duarte, então eles estão mais habituados a esse tipo de gramado, esse gramado com a qualidade baixa. Então o Anápolis ele já acostumou, ele já sabe como jogar, ele já sabe como que é o quicar da bola. O Vila vai ter que se adaptar, o Vila tem que se adaptar e adaptar rápido, porque é uma decisão, você tem que tomar cuidado, principalmente no sistema defensivo ali, não querer muitas vezes zagueiros, tem que fazer mais o simples, tem que tentar jogar o mais básico possível para que o gramado não atrapalhe. Então, para mim, por esse motivo, eu vejo que o Vila ele é um pouco mais prejudicado, porque ele não conhece o gramado, ele não joga ali. O
Anápolis não. O gramado tá ruim, é um time técnico? Mas o Anápolis já está adaptado a jogar nesse gramado. 1h55, Paulo Vitor Santana. Tiago, uma pergunta aos debatedores. Houve todo esse alerta quando o Goiás jogou lá contra a equipe do Anápolis na primeira partida? É só uma pergunta. O Paulo, a situação do gramado não estava desse jeito no jogo contra a equipe do Anápolis. Né? Não estava. Nem contra o Vila. O Vila foi o segundo jogo. Não estava ruim desse tantão. Não estava ruim, não. O gramado assim, ele não estava bom, né, Danilo? Mas também não estava desse jeito. Tem grama morta, gente. Não. Essa faixa amarela aí de grama que você está vendo na tela do canal do YouTube, você do FM 90.7 não está vendo, a gente está mostrando aqui no YouTube Rádio Bandidos Goiânia. Isso é grama morta. O Jean Lopes, assim, ele fez uma explicação biológica. Biológica. Parabéns, Jean Lopes, o nosso biólogo, nosso Richard Rasmussen. Que coisa linda, barba branca. Vovô. O que acontece? Thiago, que foi? Deixa eu falar uma coisa aqui pro Josemar Ramos, aqui o nosso querido amigo Vai com calma, não bate no ouvinte. Ele tá dizendo assim, não, pode ficar tranquilo, ele tá dizendo assim, para, Jean, que dia o Goianão foi passado para o Brasil todo? A internet não é passada realmente para o Brasil todo, não, Josemar, é passada para o mundo inteiro. A Tchecoslováquia, o povo tá vendo. No canal oficial, que tem os direitos do Campeonato Goiano, tá no YouTube, é passado para o planeta inteiro. Outra coisa, todas as vezes que tem as finais dos estaduais, as televisões lá do Rio, São Paulo, do Eixo, repercutem, mostram um resumo dos campeões estaduais e mostram imagens dos campos, mostram os gols, os melhores momentos, às vezes. E aí aparece o gramado. Aí dá a impressão seguinte, se a final de um campeonato é passado no gramado desse, o que a gente pode esperar de um campeonato como esse? Entendeu, Josemar? Só isso, um grande abraço para você. É isso aí, 1h56 agora. Então assim, amigo Paulo, grande Paulo que mandou a mensagem aqui. Não estava ruim desse jeito, a condição não estava deplorável como está nesse momento. Então, é por isso que a gente acabou não falando naquela época. Mas analisando agora aqui a parte técnica, e só um detalhe, mais uma polêmica aqui. Mais uma polêmica pro povo de Anápolis aqui que tá no chat do canal do YouTube. O meu abraço a vocês, obrigado pela audiência. Ficaram mais chateados comigo ainda. Se eu sou a federação, e a federação jamais faria isso. Eu faria porque eu sou louco, eu sou maluco, eu sou extremista. Eu sou extremista. A federação não está errada, não. A federação, inclusive, está ajudando, promovendo um campeonato, fazendo o Campeonato Goiano um campeonato espetacular. É o maior Goianão da história. A gente terá 2 grandes jogos de final. Movimentados, jogos espetaculares, jogos acima da média. Eu tenho certeza disso. Serão 2 grandes jogos. Mas se eu sou a federação, não tem condição de grama, não? Muda o palco do jogo. Muda o palco do jogo. Não tem condição de jogo? Beleza, não joga. Liga dos Campeões, o povo não joga. Você sabe disso, Danilo? Você já jogou Liga dos Campeões, né? Já. Você já jogou. Thiago. O povo, quando não tem condição de grama, não joga lá. Muda o palco do estádio. Muda a cidade, muda o estádio, muda o lugar, mas não joga. Porque depois contra o campeonato. Fala, Jean, pra gente mudar aqui de assunto. Não, então, é porque você bateu numa tecla que eu já tenho batido há algum tempo. Esse jogo tinha que acontecer no Serra Dourada, né? Tinha que ser transferido para o Serra Dourada, porque o gramado não impõe condições. E eu sou a favor de colocar no regulamento do Campeonato Goiano que todas as finais aconteçam no Serra Dourada, independente do time que participar. Se o Goiás quiser jogar na Serrinha, não vai jogar não, vai jogar no Serra Dourada e os times do interior também. Aí acaba esse problema.